Resenha do TJSC. Olá, começamos aqui a resenha semanal do TJSC, reunindo as últimas e principais notícias do mundo jurídico, a participação da reportagem e, daqui a pouco, a entrevista da semana. A resenha do TJSC está começando. Comarca de Armazém doa viatura ao Corpo de Bombeiros para atender 3 municípios. As informações são da repórter Gabriela Halpe. O juiz e diretor do Foro da Comarca de Armazém, Rodrigo Fagundes Mourão, fez a entrega de uma viatura ao comando da guarnição do Corpo de Bombeiros do município na última semana. A viatura, no valor de R$ 103 mil, foi adquirida com 70% de verbas das prestações pecuniárias, decorrentes de transações penais, suspensão condicional de processos e sentenças condenatórias do Juizado Especial Criminal e de Ações Penais, mais 30% do Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros. As informações foram da repórter Gabriela Halpe. TJ firma parceria com o município de Blumenau para apoiar composição em ações fiscais. As informações são do repórter Diego Souza. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rodrigo Colasso, e o prefeito municipal Napoleão Bernardes assinaram o ato em solenidade bastante prestigiada no Salão Nobre da Prefeitura. Pela lei, cerca de 30 mil processos se enquadram nessa situação e podem representar incremento de 30 milhões de reais aos cofres municipais. O judiciário local será responsável por identificar todas essas ações, como de IPTU, INSS, taxas e multas administrativas, e proceder à citação para que as partes procurem a prefeitura para negociar. As informações foram do repórter Diego Souza. Você está acompanhando a resenha semanal do TJSC, com as principais notícias. Comarca de Rio do Campo encerra curso de pretendentes à adoção com sucesso. As informações são da repórter Gabriela Halpe. A solenidade foi prestigiada pela juíza Griselda Rezende de Matos Muniz, que destacou a assiduidade e responsabilidade dos 13 participantes. Com carga de 16 horas, o curso foi ministrado pela assistente social forense Leonir Martins Pereira e pela oficiala da Infância e Juventude Mary Lucy Bodemiller, graduada em Psicologia. O objetivo principal foi preparar pretendentes para adoção por meio da reflexão conjunta e averiguar possíveis alterações no perfil das crianças e adolescentes desejados pelos pretendentes. As informações foram da repórter Gabriela Halpe. Candidato com boletins de ocorrência não pode ser impedido de participar de concurso. As informações são do repórter Diego Souza. O Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou o mandado de segurança que reconheceu o direito de um cidadão de participar de certame público para disputar vaga temporária de agente penitenciário em comarca do sul do estado. O processo indica que o impetrante foi rejeitado em razão da existência de boletins de ocorrência, além de uma ação penal em trâmite em que figura como réu. Apesar das argumentações da comissão, o desembargador Luiz Fernando Boller, relator da matéria, destacou que, além do candidato não ter omitido a existência daqueles registros, a ação penal foi julgada improcedente com sua absolvição. A votação foi unânime. As informações foram do repórter Diego Souza. Avô é condenado a 30 anos de reclusão por ameaçar, estuprar e engravidar neta. As informações são da repórter Gabriela Halpe. Os abusos contra a criança começaram aos 8 anos de idade e perduraram até sua adolescência, quando o réu engravidou a vítima, que era obrigada a submeter-se às agressões sob ameaça de morte. O desembargador Sérgio Rizelo, relator do recurso, lembrou que as consequências do crime de estupro são bastante graves e geram intenso abalo psicológico. A decisão foi unânime. As informações foram da repórter Gabriela Halpe. Estamos apresentando as principais notícias nesta resenha da semana. 30 segundos e já voltamos. Só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada.
Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação, e encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Ok, já estamos de volta. Você está acompanhando as notícias da semana nesta resenha do TJSC Rádio. Vamos a mais notícias. Magistrado obtém grau de mestre com louvor e indicação para publicação na PUC do Rio Grande do Sul. O juiz de direito Lírio Hoffmann Júnior, titular da primeira vara de Orleans, defendeu neste mês dissertação intitulada A Eficácia Preclusiva da Coisa Julgada Material no Direito Processual Civil Brasileiro, uma proposta ampliativa à luz do dever de boa-fé na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC Gaúcha. A comissão examinadora atribuiu nota máxima à dissertação de aproximadamente 400 páginas. O magistrado obteve o grau de mestre com louvor com indicação para publicação do trabalho. A obra, após convertida em versão comercial, será publicada até o final do primeiro semestre deste ano. Ok, é chegada então a hora da entrevista da semana na nossa resenha. Hoje nós estamos recebendo o desembargador Júlio César Ferreira de Melo. O nosso assunto é segurança jurídica. Vamos então à primeira questão. O que é insegurança jurídica e a sua importância no mundo jurídico? Olha, a insegurança jurídica é quando basicamente a sociedade ou os empresários, setores, não sabem exatamente qual o rumo que uma decisão judicial vai levar. Isso gera como consequência uma insegurança no campo jurídico, político. Ou seja, o que vai acontecer, de que forma que aquele tribunal vai julgar determinado assunto. Isso realmente é muito preocupante e tem gerado inúmeras discussões sobre o tema. Se existe uma interpretação das leis, onde fica exatamente a segurança jurídica? Bom, conforme a gente tinha dito na pergunta antecedente, é muito difícil a gente conseguir uma unanimidade de decisões. Os juízes são seres humanos, e cada um tem a sua perspectiva, a sua forma de ver a vida e de encarar as coisas. Quando nós tratamos do tema ativismo judicial, aí sim, que nas palavras de Barroso é, aspas, uma atitude, a escolha de um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo seu sentido e alcance, nós temos que ter em mente duas coisas que, no meu entender, são muito importantes. A primeira é a decisão do juízo singular, do juízo de primeiro grau. Essa decisão, ela é uma decisão isolada, ela é tomada apenas por uma única pessoa. Quando essa decisão é tomada por um colegiado, e vamos aqui falar do Supremo, que tem feito isso a partir de 88 e da emenda 407, se não me falha a memória, que, de onde surgiu a súmula vinculante, de lá para cá o próprio Supremo tem agido de forma proativa. Por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Hoje, o Supremo deliberou e não apenas autorizou, como os cartórios de registro civil, por orientação do CNJ, estão procedendo dessa forma. Então, isso a gente chama de ativismo. O que nós temos que tomar cuidado, e essa discussão não vai terminar, é porque nessa seara o juiz acaba invadindo a competência de outros poderes, principalmente o poder legislativo, que é o poder competente para legislar. Quando isso acontece, o juiz pode provocar uma sensação de insegurança na sociedade e na própria relação de comércio.
O empresário, por exemplo, né, que pretende investir em um determinado país, o que é que ele costuma fazer? A primeira coisa que ele faz é de que forma que o judiciário trabalha e age naquele país. Né? Existe coerência nas suas decisões, né, ou não existe? Então isso é muito importante. No que diz respeito à própria sociedade, e aí eu trago esse assunto para a área penal, que é a minha área, eu sempre digo que o juiz ele deve ser previsível. Tem que haver previsibilidade na área penal, por exemplo. As pessoas têm que saber que determinado juiz julga daquela forma para A, B, C ou D, não interessando opção sexual, opção por credo religioso, político, nada. Quer dizer, a decisão será aquela. A partir do momento em que a pessoa deixa de agir, o juiz ou o tribunal, né, com certa previsibilidade, isso pode gerar, sim, uma insegurança jurídica, principalmente da população que espera do judiciário uma condução, uma resposta, né, mais equilibrada para os seus anseios. Desembargador, a súmula, o senhor acaba de falar dela, a súmula vinculante, ela é útil em que sentido nesta questão aqui da segurança jurídica? Gerou na época e ainda gera uma grande discussão no que diz respeito a se formalizar essa súmula vinculante e até que ponto ela pode ou não ser útil. Eu vou citar um exemplo aqui agora. Uso de algema. É uma crítica que todos nós, inclusive eu, né, faço. Porque, no meu entender, isso não é tema para uma súmula vinculante. Porque a súmula vinculante nada mais deveria fazer do que reunir julgamentos sobre o mesmo tema de um tribunal do STF de uma forma pacífica para determinar que os juízes e tribunais inferiores ao Supremo, né, decidam daquela maneira. Então, na área previdenciária, isso é muito comum. Agora, no processo penal, no direito penal, eu acho um risco muito grande. Essa súmula vinculante, né, ela gerou uma série de problemas no país inteiro. Por quê? Porque você não pode, eu entendo assim, eu, Júlio Melo, entendo que você não pode estipular como regra básica o que um juiz tem que fazer em São Miguel do Oeste, o que um juiz tem que fazer em Santa Catarina, o que um tribunal tem que fazer em São Paulo. Então, a súmula vinculante, ela tem sim um aspecto positivo e interessante, né, no sentido de fazer com que o judiciário, a partir de uma determinação do Supremo, passe a julgar conforme o Supremo tem entendido reiteradas vezes durante anos. Então você tem a súmula vinculante para garantia, inclusive, para dar garantia ao jurisdicionado, né, para que cada juiz não fique criando a sua norma. Agora, nós temos que tomar muito cuidado, né, com a confecção de uma súmula vinculante e de que forma o próprio judiciário vai usar aquela súmula, né, no dia a dia das pessoas. Bem, desembargador, vamos dar uma paradinha. Nós estamos conversando aqui na resenha da semana. A entrevista desta semana é com o desembargador Júlio César de Mello. E estamos conversando sobre a segurança jurídica. É um instante só, 30 segundos, nós já voltamos. Você já ouviu falar em jurado voluntário? Essa é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo, de maneira individual. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração. Ok, já estamos de volta. Nós estamos hoje trazendo a entrevista da semana, o desembargador Júlio César de Mello. E nós estamos falando sobre a segurança jurídica. O senhor falou do ativismo, né, do ativismo judicial.
Como conciliar essas duas questões, o ativismo judicial e a segurança jurídica? O ativismo, vou citar mais um exemplo aqui, porque fica mais fácil, né, das pessoas, né, que estão nos ouvindo entenderem um pouco melhor. A questão dos remédios. O que é que o cidadão faz muitas vezes? O Estado, né, não concede aquele tipo de remédio, o cidadão ingressa com uma ação na Justiça solicitando que o Poder Judiciário determine que o Poder Executivo forneça determinado medicamento. Qual o ponto positivo disso? Obrigar o Estado a fornecer um medicamento para salvar a vida de uma pessoa. Qual o ponto negativo, né, que se levanta? O fato de você tirar, por exemplo, da fila do SUS, alguém que precisa daquele remédio, como ele não ingressou com uma ação judicial, ele perde o seu direito. Nós temos outro problema também, né, que se discute agora. Nós temos um produto, né, não genérico e um produto genérico. Alguns juízes acertadamente estão negando, né, o fornecimento de medicamento quando exista um produto genérico. Então, é nesse sentido que nós temos que tomar cuidado para que a gente não desfalque o Poder Executivo, não haja uma interferência indevida, né, na forma de gerir a coisa pública, e que também o juiz não passe a ser legislador, cuja competência, né, é do Poder Legislativo. É claro que você me pergunta, e eu entendo bem, na lacuna da lei o que deve ser feito. O legislador não legisla como deveria, né, ou não faz a norma como teria que ter feito. Aí eu parto para os fundamentos da política jurídica ou política do direito no Brasil, muito bem trabalhado por Oswaldo Ferreira de Mello, em que ele afirma, né, que compete ao juiz, ao julgador, né, aplicar o direito que deva ser. Ou seja, sempre que o juiz ou o tribunal sentir que a lei que ele possui ela é injusta, ela é inconstitucional, ele deve extirpar e aplicar o direito, né, que deve ser. Agora, com muito cuidado, né? Voltando outra vez, né, ao que foi dito anteriormente, o juiz não é legislador, ele não possui a competência constitucional de legislar. Isso é um problema, né, afeto ao Poder Legislativo. A segurança jurídica, ela garante a existência da justiça? Não, nem sempre. Nem sempre. A segurança jurídica, né, no meu entender, nada mais é do que o judiciário respeitar a legislação. Isso é a segurança jurídica. Legislação diz que tal ato tem que ser feito desta forma, o judiciário vai dizer que, segundo a lei, né, aquele ato é ou não válido. Isso chama segurança jurídica. No entanto, nem toda legislação emanada do Poder Legislativo é ou será uma lei útil, uma lei boa ou uma lei constitucional. Se ela for inconstitucional, se ela não atender ao reclamo da sociedade, ela deve ser revista, sim, pelo judiciário. Aí esse papel nós temos que ter, sem nenhum problema. O que o judiciário não pode é criar uma norma, quando já exista uma outra norma, né, que é considerada uma norma, uma boa norma, né, se é que se pode falar dessa maneira, né, e criar alguma outra norma substituindo aquela, né, em detrimento da competência que é do Poder Legislativo e não do Judiciário. Nós teríamos a competência mais para interpretar aquela norma, né, ou no vácuo, e com muito cuidado, e aí eu ponho entre aspas, legislar. Desembargador, uma pergunta final e uma provocação. Nós falamos muito aqui do Executivo, do Legislativo, que muitas vezes interferem em leis não adequadas à segurança jurídica. Mas o Judiciário,
ele pode gerar a insegurança jurídica? Pode. Pode, com uma decisão, com tomadas de decisões antagônicas, né? Decide algo hoje, decide algo amanhã sobre o mesmo fato, né? Depois de 2 meses rediscute aquilo e eu entendo por que a ministra Carmen Lúcia, vamos voltar à esfera penal, né? O porquê que ela não quis levar a julgamento o habeas corpus, porque havia uma decisão, né, de 2 anos do próprio Supremo determinando que as condenações em 2º grau, esgotado todos os recursos no 2º grau, tem que ser cumprida. Isso é uma decisão do Supremo. Por que rediscutir isso em menos de 2 anos? No meu entender, isso causa insegurança jurídica, sim. Causa. Porque a regra será mudada agora? Quer dizer, passados menos, né, de 2 anos, altera a regra. E aí, né, daqui a 2 anos, altera outra vez, volta atrás outra vez. Né, daqui a 4 anos, não. Agora volta a regra que nós havíamos decidido há 6 anos atrás e fica assim. Então gera sim. Isso gera insegurança. O próprio judiciário pode gerar essa insegurança entre a população e, inclusive, né, entre as próprias pessoas, entre os juízes, né, que terão que julgar, terão que aplicar a lei, né, após esse julgamento. Como fica até o dia 4? As centenas de pessoas, né, que eu condenei, que a nossa Câmara Criminal condenou e determinou a aplicação, o cumprimento dessa pena, como é que fica? Vale, não vale? Volta atrás, né? Não volta atrás? De que forma nós vamos agir? Hoje, né, eu, por exemplo, né, não tenho segurança, né, do que vai acontecer. Não sei. Não sei. Hoje nós agimos aqui dentro de uma forma. O que vai acontecer na semana que vem, ou, né, daqui a 2 semanas, eu não sei. Desembargador, muito obrigado pela entrevista. Muito bem, esta foi a nossa entrevista da semana. Ouvimos o desembargador Júlio César Ferreira de Mello, ele nos falou sobre a segurança jurídica. Voltamos na semana que vem com uma nova entrevista. Agora estão chegando mais notícias desta semana. TJ apresenta primeiros resultados práticos da gestão para Vale e Alto Vale do Itajaí. As informações são da repórter Gabriela Halp. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rodrigo Colasso, em mais uma etapa dos encontros regionais que promove com magistrados do interior do estado, apresentou na última segunda-feira, nas comarcas Polo de Blumenau e Rio do Sul, os primeiros resultados práticos de sua gestão, iniciada em 2 de fevereiro deste ano. Desde então, sempre ao lado do seu corpo diretivo e acompanhado pela juíza Jussara Schittler dos Santos Vancher, presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, Colasso já se reuniu com magistrados das regiões de Joinville, Criciúma e Grande Florianópolis. A lógica dos encontros é informar as diretrizes e os planos da gestão e ouvir os juízes sobre seus principais anseios e aspirações. As informações foram da repórter Gabriela Halp. A Vara Civil de Joinville comemora a chegada do certificado de unidade 100% digital. Desde o início do trâmite de processos digitais, no ano de 2014, a unidade realizou grande esforço e continuamente digitalizou seus processos, paralelamente às suas atividades diárias, sem necessidade de suspensão de prazos processuais, segundo o que relata Juliana Machado de Oliveira, analista jurídica e assessora de gabinete. Ao longo desses quase 4 anos, foram tornados digitais aproximadamente 3.400 processos, entre eles vários processos falimentares, com mais de 5.000 páginas. Destes, muitos já foram arquivados. Tramitam atualmente naquela vara 5.477 processos. Você está acompanhando a resenha semanal do TJSC, com as principais notícias. O TJ recebe dirigentes de sindicato e associações do Judiciário para diálogo aberto.
Os visitantes apresentaram uma série de reivindicações relativas aos interesses dos servidores, as quais foram prontamente analisadas pelo desembargador. Rodrigo Colasso, presidente do Tribunal de Justiça, propôs o estudo do projeto apresentado pelo presidente da Associação dos Técnicos, Laércio Raimundo Bianchi, que visa a elevação gradativa dos cargos de segundo grau para nível superior. Sobre as reivindicações do Sinjusc, o presidente colocou de maneira franca as possibilidades do momento, entre elas o pagamento da database das promoções atrasadas, licenças-prêmio e férias. Quanto à defasagem no quadro de pessoal, Colasso afirmou já haver reuniões agendadas com a Corregedoria de Justiça a fim de analisar os locais a serem priorizados para a reposição de pessoal. Ok, chegamos ao final de mais uma edição da Resenha da Semana do TJSC. Apresentação de Marcelo Fernandes Correa, participações dos repórteres Gabriela Halpe e Diego Souza, textos e supervisão da Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Confira sempre, aqui neste canal TJSC Rádio, as principais notícias todos os dias e sempre às sextas-feiras, a Resenha TJSC com a síntese da semana. Até a próxima!